Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Andrea, eu sou do canal Tá Chovendo Filmes e hoje, especialmente, eu vim falar sobre um lançamento que está previsto para setembro do filme Invocação do Mal 4, que é o último ritual. Pessoal, por que eu vim falar desse filme hoje? Desse filme que está para estrear nos cinemas aí, né? Porque eu já assisti todos do primeiro ao terceiro e é um filme, são filmes, né, da de terror, mas que eu sempre falo assim, eu não gosto de assistir filmes de terror, não é o meu forte assistir filmes de terror, porém existem alguns filmes que mostram, né, o quanto é importante nós termos fé em Deus, é lógico, e em Jesus e no Espírito Santo. Então é por isso que eu fiz questão de falar sobre vim falar para vocês aqui sobre esse filmaço aí que vai estrear em setembro, tá marcado para estrear em setembro. Vamos lá. Parece que é o último filme da franquia, né, dos Warren, do Ed e a Lorraine Warren, que são interpretados pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson. Eles interpretam o casal Warren, né, que era um casal que eram muito unidos os dois, e os dois tinham poderes paranormais. O Ed, ele era sensitivo, e a Lorraine, ela, além dela ser sensitiva, ela via, ela era clarividente, né? E eles ficaram famosos em todo mundo pelo tanto que eles ajudaram pessoas a se livrar de espíritos malignos, de entidades demoníacas, né? Eles eram demonólogos, assim, eles eles iam à casa das pessoas que sofriam por problemas assim e os ajudavam, né? E esse caso desse Invocação do Mal 4, ele vai falar sobre a família Smorrow, que eram o marido, a esposa e as filhas. Se eu não me engano, era uma filha e depois parece que eles tiveram gêmeas, duas meninas. E pelo que eu soube, né, esses relatos da família Smorrow começou a acontecer com eles, né, esses fatos aí sobrenaturais começaram a acontecer com eles na época de 70. Se eu não me engano, acho que foi no ano de 79 ou 70, se eu não me engano, nos anos 70, 78, 79. E começa logo após isso daí, parece que dá um tempo, eles param, né, de assombrá-los, e aí por volta de 86, no ano de 86, eles acabam tendo que mudar de casa, porque eles moravam numa casa e viviam muito bem nessa casa. E a família deles precisou sair dessa casa por conta de um tornado. Nos Estados Unidos tem muito isso. Teve um tornado muito forte e a casa deles foi completamente destruída. Eles pegaram todas as coisas que deu para pegar, e os pais do rapaz da família Smorrow chamaram, né, eles para morar com eles se eu não me engano, na Pensilvânia. E aí eles foram para lá morar com os pais, e era uma casa germinada. Essa casa né, a casa germinada tem os dois lados, né? Então uma casa com entrada separada da outra era dos pais, né, do rapaz, e a outra casa era dele com a esposa e os filhos, e as filhas, no caso. E no ano de 86 começaram os ataques, mas assim, dizem, né, que eles foram atormentados por 15 anos para mais. Só que nessa época de 86 para cá, e na época que eles chamam os Warren para ajudá-los, eles sofreram assim
muito, muito. E assim, a mulher, ela chegou a ver, né, a ver coisas assim. Eles eram ela escutava muito chamar ela, né, eles chamavam ela e ela ouvia chamar ela. é, a sogra dela também, o sogro, ouviam coisas. Então assim, só que começaram a acontecer fatos com eles de agressões. Eles tinham um cachorro, o cachorro foi jogado, arremessado pela parede. Então assim, era uma coisa muito feia, muito forte, né? E esse filme, que é esse último, né, que falam que vai ser o último, esse filme, ele vai mostrar bem bastante coisas sobre os Smurl. E não sei se tem gente que sabe, tem algumas pessoas que sabem, mas eu e a minha irmã, a gente assistiu esse filme, não sei quem vai lembrar, mas se eu não me engano ele é de 91. Eu e a Juliana, a gente assistiu esse filme. Ele chama A Casa das Almas Perdidas. A Casa das Almas Perdidas. Esse filme de 91, ele conta a história dos Smurl. Ele mostra a vida deles, como que aconteciam umas coisas. Eles eram extremamente católicos. Eles eram católicos de frequentar a igreja, de fazer parte do grupo da igreja. Eles eram católicos fervorosos mesmo. E eles foram extremamente assombrados, né, por essas forças aí. E quando tudo isso acontece, como assim, o filme A Casa das Almas Perdidas, ele mostra cenas, né, que o próprio rapaz, ele foi agredido, assim, sabe? O espírito veio nele, assim, e o agrediu. A mulher também, as meninas. Então, assim, e era uma coisa que, por mais que eles chegaram o padre chegou a aconselhá-los a vender aquela casa, sair daquela casa e ir para uma outra. Só que assim, eles iam para acampamentos, para alguns lugares, os espíritos iam com eles. Então assim, era uma coisa que tinha que sair de perto deles, né? Tem muitas pessoas que falam que foi porque eles fizeram uma reforma na casa e aí acordaram os espíritos que estavam ali. Mas assim, eles foram atormentados por anos, por muitos anos. E os Warren, pelo que eu fiquei sabendo, este foi um caso que eles não conseguiram, eles tentaram ajudar de várias formas, de várias maneiras, mas foi um dos casos que eles não conseguiram solucionar. Eles não conseguiram. Então, eu convido vocês para assistir Invocação do Mal 4 assim que chegar no cinema, que a estreia está marcada para setembro, mas que a gente está aguardando ansiosos aí para assistir esse filme, que vai ser muito top. Então, essa é a minha dica. Eu quis vir falar para vocês desse filme, porque vai valer muito a pena e acredito eu que será o último Invocação do Mal, que vai fechar aí a história dos Warren. Então, gente, antes de eu terminar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal, tá? Ele chama Tá Chovendo Filmes. Toda semana a gente traz filmes, dicas, né? A gente traz dicas de filmes e séries para vocês assistirem. Então, se inscrevam no nosso canal, tá? Ativa o sininho para vocês receberem as nossas notificações todas as vezes que a gente falar de um filme aí ou de uma série boa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo.